Caríssimos senhores, deixem-me antes de mais agradecer a presença da direção do PPM num momento tão importante como o nosso 4º Congresso. O vosso apoio tem sido de extrema importância para a JTM e tem ajudado ao nosso crescimento. A vossa conduta é um exemplo que muitos de nós seguem com atenção. Aliás, são um exemplo que queremos seguir. Quero deixar um cumprimento especial a 3 pessoas, a quem publicamente já tive a ocasião de expressar a minha admiração pelo excelente exemplo que representam para os jovens e para mim em particular. Ao Dr. Paulo Estevão, à Dra. Aline e ao excelentíssimo Saraiva Gonçalves Adrião, o meu muito obrigado pela conduta e exemplos diários e repreensíveis. Deixem-me também ter uma palavra para o nosso Presidente Frederico Pacheco, nomeado pelo Dr. Paulo Estevão para iniciar o projeto JTM do Zero. Frederico, todos sabemos as dificuldades que existem quando queremos começar algo do zero. Neste último ano, o crescimento da JTM muito se deve ao teu esforço, planeamento, estratégia e empenho. Numa altura que se fala tanto em empreendedorismo, és sem dúvida um exemplo de sucesso para o qual todos devemos olhar com orgulho. Quanto às críticas, bem sabes o quanto infundamentadas são. Muitos davam tudo para estar no teu lugar e não viver no seu inconseguimento frustracional, de não passarem entre os aspirantes a qualquer coisa que não sabem bem o quê, mas que terá com certeza um pano cor-de-rosa como fundo. E com uma cor que se assenta bem. Quero relembrar a todos que há um ano atrás a JTM era apenas constituída por 2 elementos. Frederico Pacheco no continente e o Tiago Miranda nos Açores. E é a estes 2 grandes militantes, e claro, ao apoio da direção do PPM, que todos nós devemos o que somos hoje em dia. De 2, passamos a perto de 70 militantes, isto numa altura em que os jovens estão afastados da gestão da política e as mentiras e omissões sobre a monarquia florescem como cogumelos. E é por aqui que quero começar. Amigos, os jovens estão afastados da política, afastados pelo desencanto criado pelos dirigentes políticos, que ano após ano são eleitos por aqueles que tantas vezes nos acusam de sermos a geração rasca. Onde está a ironia nisto? É fácil de ver. Nós somos a geração rasca, mas é esta geração que terá sobre os seus ombros a difícil tarefa de suportar durante décadas os erros das gerações mais velhas. Mas amigos JTMs, não podemos baixar os braços. Todas as situações difíceis são uma oportunidade para que algo de bom surja. E a JTM é sem dúvida o ar fresco que a classe política jovem precisava. Prova disso são os vários militantes que vieram até nós e que agora pertenceram a outras forças políticas jovens. Cabe a nós, no nosso dia-a-dia, nos nossos conselhos, mostrarmos o porquê de sermos diferentes. Não tenham medo em abordar as pessoas. Não podemos estar à espera que elas venham ter connosco. Temos de ser nós a ir também ter com as pessoas. E não fôssemos nós maioritariamente monárquicos. E sim, a monarquia é o regime que melhor serve o povo e é junto dele que devemos estar. Entristece-me que alguns pseudo-entendidos não entendam a essência da JTM e do PPM. Vamos lá ver. Que outra forma haverá de alterarmos o artigo 288b da nossa Constituição se não for através de um partido político? Através de um crime? Não agimos de forma republicana. Isto faz-me citar o professor Adelino Maltês. Seria chato se alguns monárquicos se tivessem que pronunciar sobre a monarquia. E o professor tem razão. Para alguns a monarquia é um clube exclusivo. Mas não é. A monarquia é de todos. É do povo, é da pátria. Não a podemos sectorizar em jantares que custam fortunas aos bolsos da maioria dos portugueses. Não a podemos associar a nenhuma religião. Se a monarquia é para todos, é para todas as confissões religiosas, é para todos os estratos sociais, é para todos os tons de pele. A monarquia é para todos os portugueses, desde a terra mais remota do país até a maior zona urbana. Mas ainda não entenderam a importância do PPM e da JTM? Acham que deveríamos estar associados a outro partido e com isso lutar pela monarquia, como por exemplo o CDS ou a JP? Deixem-me então fazer uma pergunta simples. Quando é que ouvimos a JP colocar em causa a falta de democratização da nossa Constituição? Quando o grande monárquico, Dr. Ribeiro Castro, era líder do CDS-PP, alguma vez o ouvimos propor uma revisão da Constituição e falar sobre a monarquia no Parlamento? Como podemos querer um regime monárquico a nascer de partidos de essência republicana? Sim, porque foi o regime republicano que manipulou os nossos manuais de história, enchendo-os de mentiras e omissões. Sim, o mesmo regime que foi o regime com mais crimes políticos em todo o século XX, que levou o país 4 vezes à bancarrota e que, tirando o período ilusório dos fundos europeus, estamos agora a pagar a fatura, nunca conseguiu verdadeiramente desenvolver o país. Aliás, ainda nos conseguiram tirar a maior riqueza do nosso país, a agricultura e as pescas. Cabe a nós, caros amigos, lutarmos para combater este regime. Mas muito mais do que a juventude que defende a monarquia, a JTM é defensora da democracia. E a nossa grande luta nesta matéria é essa, alterar a Constituição. E isto é algo que tem a ver, e
Isto é algo que tem que ser uma preocupação não dos monárquicos, mas de todos os portugueses que defendem a democracia, mesmo os republicanos. E caros JTMs, somos assim tão poucos como dizem por aí. Então onde está o medo? Mas amigos, temos que lutar por outros ideais. Temos que lutar por uma educação mais justa, onde o mérito dos alunos seja promovido e reconhecido e onde, acima de tudo, a figura do professor seja valorizada e respeitada. Temos que lutar pela agricultura. Promovam e lutem nas vossas conselherias pela promoção da agricultura familiar. Promovam a existência de espaços verdes e a preservação do nosso património. E se hoje somos poucos, amanhã seremos mais. E não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Haverá maior cobardia do que ser negligente para com a nossa pátria. Ainda que sejamos a fazer barulho, valerá a pena. Citando Nietzsche, e aqueles que foram vistos a dançar foram julgados como loucos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Aliás, queria aqui propor um desafio tanto ao PPM como à JTM, para juntos elaborarmos um documento onde possamos sugerir fortes alterações ao atual sistema político português e entregá-lo na Assembleia da República. Precisando de muitas assinaturas, é verdade. Somos poucos para atingir esse objetivo, somos. Mas o sonho comanda a vida. E o exemplo que esta JTM deu este ano ensina-nos que com o esforço tudo se consegue. E como disse atrás, seria maior a cobardia de olhar para o lado do que lutar por aquilo que acreditamos para o bem da nossa pátria. Quanto a mim, enquanto proponente e secretário-geral da JTM e a presidente das Conselheiras de Porto e Guimarães, a JTM pode contar com a minha dedicação, trabalho e empenho. Mas o passado já lá vai. Temos a oportunidade, com a irreverência e os sonhos que a juventude traz, de lutarmos por aquilo em que acreditamos. Eu acredito que podemos ter um país melhor. Um país mais democrático, mais justo, que explore as suas verdadeiras potencialidades e que lute perante a União Europeia para poder ter uma produção mais justa e que, de facto, permita ao nosso país ter uma economia sustentável. Amigos, após este congresso temos que pôr mãos à obra. Este ano serviu para crescermos, para nos estruturarmos e tenho um orgulho imenso no tanto que fizemos com tão pouco. As adversidades serão muitas, mas juntos, fortes e consistentes como temos sido, podemos fazer as coisas acontecer. Basta acreditarmos e eu acredito. Viva a JTM, viva o PPM.